Olá, tudo bem, meus caros? Nós tentamos fazer uma live via Facebook e o Facebook não permitiu, cortou várias vezes até que nós decidimos, avisamos o pessoal lá para que aguardasse que nós fizéssemos essa gravação, né? Eu sou Thomas Korontais, sou líder do Movimento Federalista e aqui do meu lado o Ivomar Schuller da Costa, que é vice-presidente do Instituto Federalista e é um intelectual, um analista das situações aí no mundo, né? Então, administrador e quase um filósofo completo, né? Mas ele com certeza vai muito adiante muito além de muitos filósofos de carteirinha, né? E nós estamos aqui para debater, conversar sobre essa situação que, claro, está na cabeça de todo mundo, ninguém mais fala de outros assuntos, inclusive nem de outras mortes, né? Parece que todo mundo deixou de morrer, todo mundo deixou de ser assaltado, né? É, não acontece mais nada, só pandemia que acontece. E nós vivemos realmente um momento absolutamente gravíssimo, gravíssimo mesmo, e é isso que nós vamos discutir. Nós fizemos aqui preparamos uma pauta, vamos procurar seguir essa pauta aqui rapidinho, para não nos tornarmos muito longos, né, nesse vídeo, mas para que sejam fornecidos os elementos para que vocês possam captá-los, processá-los e poder formar uma reflexão melhor, ter uma reflexão melhor de tudo que está acontecendo. E quem sabe também até tomar algumas iniciativas, né? Porque está tudo meio, sabe, ao léu, as pessoas estão meio com barata tonta, né? Baratas tontas, e é necessário, claro, existem pessoas que estão procurando agir, mas a maioria realmente está simplesmente apavorada, apavorada, sabe? Sem dúvida. Pessoas com alto grau de racionalidade, eu estou surpreso assim com o pavor que essas pessoas foram submetidas, né? Então, realmente é gravíssimo isso tudo, porque conseguiram contaminar as pessoas muito mais do que com o vírus, foi com esse medo, né? Com esse pânico gerado nas pessoas. Então, além disso, a gente percebe uma utilização política partidária desse negócio, né? Disso tudo, percebe-se uma utilização política para tirar as liberdades das pessoas, né? Para avançar em processos escusos e dentre os outros problemas que nós vamos procurar relatar aqui, né, Ivomar? Sem dúvida. Eu acho, Thomas, que este momento ele não é só grave somente no Brasil, ele é grave mundialmente. Sim, ele é claro. mundialmente grave. A visão que eu tenho, e obviamente não é uma visão única, outras pessoas pensam isso também, né? Mas às vezes a gente tem acesso a outras literaturas que a maioria das pessoas não tem também, então é bom nós falarmos nisso, né? Sem desmerecer ou dizer que outras pessoas não saibam, os nossos telespectadores aí não saibam também do que nós estamos falando. Mas o sistema mundial, ele chegou num limite. Porque até quando nós falamos em sistema, nós estamos falando em algo que são partes interdependentes. Sim. E essa interdependência, que é uma consequência da globalização, e na verdade também a globalização é consequência da interdependência, de modo que é uma reciprocidade, né? Interdependência é um elemento essencial da globalização. Na medida que essa interdependência aumentou, tá, a ideia que se tinha que os países melhorariam, desenvolveriam mais rápido, até certo ponto ela aconteceu, porque a globalização ela é seletiva. Sim. Ela não é boa para todo mundo e não é ruim para todo mundo. Alguém ganha, alguém perde. De forma geral, todo mundo ganha, porque o comércio aumenta, né? A circulação de pessoas aumenta. Importante, né? Globalização e não globalismo. Não globalismo. Globalização. Não, globalização é um conceito econômico e não um conceito político, né? Embora eles possam estar ligados, né? Então o que aconteceu? Essa interdependência. No momento que essa interdependência se tornou tão forte,
qualquer crise que ocorra em um dos países, em um dos atores, dos agentes, das partes desse sistema, vai afetar os outros imediatamente. Sim. Imediatamente. E como ele é um sistema, a tendência dele é se desenvolver. Né? Só que tudo que é criado, e um sistema é algo criado, é natural, porque dizer natural significa, vem de natureza. Né? Natureza vem de natur, né? Por exemplo, diz nascituro. Né? Por quê? É algo que foi criado. Então tudo que foi criado tem um limite, inclusive o sistema econômico mundial. Né? Então, esse sistema, não estou dizendo, não estou falando aqui, o Ivomar está falando que vai acabar os recursos, não sei que vai acabar a água, vai fazer alarme. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que este modelo, ele chegou num limite. Tá? E, obviamente, quem está no poder, quem comanda e quem ganha com isso, já sabia que chega nesse limite. O que eles fizeram? Eles começaram a preparar, 30, 40, 50 anos antes, começaram a preparar a mudança. Tá? Só que algumas coisas aconteceram neste caminho e começaram a travar. Por exemplo, o próprio surgimento, o desenvolvimento tecnológico é um dos elementos da sociedade que nós vivemos. Ele fez com que as comunicações se expandissem, se tornassem mais individualizadas e todo mundo tem acesso à comunicação rápida, né? e tem acesso à informação, inclusive informação importante. E isso conscientizou grande parte das pessoas no mundo inteiro, não somente aqui. E essa conscientização fez com que as pessoas começassem a se opor, começaram a acordar. Antes nós éramos alienados, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Sim, Aí nós começamos a acordar e começamos a agir contra isso. Né? Começamos a agir contra essa situação. E aí começou a barrar o processo. Aí eles tiveram que achar outros elementos diferentes para começar. Olha, por esse jeitinho de enganar, através da comunicação, não dá mais. Você sabe que interessante? Eu vi hoje de tarde um amigo mandou um vídeo, um pedacinho daquele desenho Simpsons, e ele fez um comentário. Às vezes os Simpsons me assustam. Não, mas os Simpsons são fantásticos, tem coisas proféticas ali. E ali era uma profecia, né? Porque mostrou mais um executivo chegando numa sala que ficava no alto da Estátua da Liberdade, né? E lá tinha a reunião dos globalistas. Né? Quer dizer, o que nós vamos aprontar? Nós precisamos dar um jeito de dar uma freada, uma arrumação nessa coisa toda. O que nós podemos fazer? Armas não dá, criar guerra não fica bem, coisa e tal. E aí chegaram à conclusão, eu tenho a solução aqui, um vírus. Né? De 96, né? E fizeram, 93. 93, fizeram daí, o cara abriu a pasta com aquele sarcasmo, né, do Simpsons, né, que chamou o outro senhor lá, olha, vem aqui ver, ele pegou e aplicou o vírus no cara, o cara desmaiou na hora, e ali foi tomada a decisão de que teriam que contaminar o mundo, né, com o vírus. Sim. E aí, curiosamente, da onde é que saía o vírus? Da China. Da China. Isso em 1993, meus amigos. Então, realmente é uma situação. O que acontece? A interdependência provocada e também geradora da globalização, ela é boa. Ela é boa. Mas ela tem um aspecto negativo. Tudo tem aspectos positivos e negativos. E geralmente os políticos, quem está interessado em implantar o sistema, ele até mostra alguns aspectos negativos, mas ele tende a se focar no aspecto positivo. Dizer, o aspecto positivo vai ter muito mais benefícios do que prejuízos. Sim. Então vamos fazer, porque aí nos convence e fazemos. Né? Mas a verdade é que quanto maior a interconexão, maior a interdependência, é mais fácil de derrubar todo o sistema. Muito mais fácil, né? Então é isso que acontece. Agora, esse sistema mundial, ele chegou num nível no nível final, está colapsando. Você falou nessa interdependência, por isso que alguns países, né, como os Estados Unidos, na Europa, Polônia e Hungria, e aqui no Brasil também começou a se discutir até por questões de soberania, né, e discutir essa dependência extrema que foi se criando em relação à China, à Índia e outros países que estão conseguindo fazer, por uma série de circunstâncias, que não vale entrar agora aqui,
fabricar mais barato e com isso promover uma desindustrialização desses países, né? De maneira que gerou desemprego, por mais que se migrasse para serviços, mas não adianta, você precisa ainda da indústria, ainda que seja 3.0, 4.0, mas ainda precisa da indústria, as coisas precisam ser fabricadas, né? Sim, E aí, dessa maneira, quando esses governantes começaram a defender, a romper um pouco, né, digamos, diminuir essa interdependência, ou essa dependência, que na verdade acabou virando uma dependência, é por isso que renegociaram tudo, foram chamados de quê? De ultranacionalistas, né? De protecionistas e coisa sim, e sim. tal, Aí né? vem a pecha, né? É, Aí vem o cara quer te enquadrar, ele quer te botar no quadrado. Você é ultranacionalista, você é isso, você é aquilo. Eu às vezes utilizo esses termos para algumas pessoas, mas não com esse sentido de enquadrar a pessoa, né? É realmente reconhecendo a característica dela, né? O pensamento dela. Né? Mas a gente vê o seguinte, olha, esse sistema está chegando num limite, está chegando num colapso. Esse limite ele não acontece em 1 ano, 2 anos, ele pode levar décadas, tá? Mas ele chegou no limite. Então eles têm que dar um jeito nisso, eles têm que modificar essa situação. E aí começa a surgir, né? A tendência agora já foi descoberto, né, há muito tempo atrás, os grandes, os mega capitalistas, né? Porque veja bem, o globalismo é promovido não só por capitalistas, tá? E por mega capitalistas. Porque o mega capitalista ele não está interessado em liberdade econômica, a liberdade do indivíduo, não está interessado nada disso. Ele quer, ele chegou lá dessa forma, mas agora ele quer agora barrar, né? ele quer chutar a escada. Ele Não quer subiu, ele não. subiu no telhado, Yeah. agora ele quer chutar a escada. Ah, quando os outros vão subir, ele empurra a escada e não quer que ninguém suba. Exatamente. É só ele que fica lá em cima usufruindo, né? Então eles empurraram a escada. Mas o mega capitalista, ele quer o quê? Ele quer dominar o mundo, ele quer que todo mundo se subordine a ele. E ele vai se aliar a quem quer que possa ajudá-lo para atingir esse objetivo. Yeah. Tá? Por quê? Porque o negócio é dinheiro, ele quer ficar na dele. Tá? Quanto mais ele ficar sem oposição, sem concorrência, simplesmente as pessoas obedecendo e cumprindo tudo que ele diz, melhor. Só que, é claro, não dá para fazer isso das formas antigas. Né? Antigamente, tu fechava o país, botava lá um monte de soldado na rua e dizia, vai obedecer e pronto. Ó, se tu não obedecer, eu te mato. Né? Se você não... Essa comida aqui, pronto, e não reclama. Né? E as pessoas fazem, como em Cuba, até hoje, assim, né? Coreia, Né? Norte, Agora, né? a China agora tem um pouquinho de liberdade econômica, um pouquinho de liberdade econômica, mas liberdade política não tem. Mas eles ainda, a grande parte da população da China não tem energia elétrica. Então, veja só, eles colocaram uma sonda na Lua, uma nave na Lua, no lado escuro da Lua. Mas a maior parte da população da China não tem energia elétrica. Tá? Incrível, né? Eles não têm energia elétrica, eles dependem de vela. Né? Então quem puder produzir vela e vender lá vai ficar milionário. Tá? Então vejam bem Se que... eles tiverem dinheiro para comprar, né? Porque estão comendo ratos no campo, né? E ainda, né? Eles têm... Tem uma turma isolada, né? Realmente aqueles que conseguem sair de lá para ir para as cidades, aí acabam sendo realmente escravizados, né? Mas eles vão lá porque precisam... sobreviver, faz parte, né? para Faz sobreviver. parte do processo de mudança, de transição, de chegar lá sem nenhum conhecimento, né? Não sabe nem ler e escrever muitas vezes, vai trabalhar 15 horas, 18 horas por dia numa fábrica, vai dormir lá dentro, vai comer lá dentro, né? Ele fica confinado lá dentro, né? Sabe? E aqueles que conseguem aprender alguma coisa passam realmente a evoluir e começar a discutir um saláriozinho melhor, coisa e tal, porque eles também precisam de gente operacional mais competente, técnicos, enfim. Então tem algumas cidades como Xangai, Pequim, enfim, onde o salário das pessoas mais qualificadas já não é tão ruim não, é salário bom, né? É porque eles precisam, em qualquer economia atual, o principal recurso é o conhecimento. Tá? O conhecimento é que ele modifica, ele ativa todos os outros. Ele é um recurso essencial por causa disso.
Então eles fizeram isso, e como eles têm muita gente, se eles botarem lá, por exemplo, 300 milhões de pessoas trabalhando só na área de conhecimento de engenharia, de todos os tipos de engenharia, filosofias não penso porque tem que ter liberdade de pensamento, eles não aceitam, né? Administração, economia, medicina, tá? Eletrônica, tá? Eles vão botar um monte de gente pensando, eles podem botar, e ainda sobra milhões e milhões de pessoas 1,5 bilhão que vão trabalhar manualmente na economia de primeira geração. Tá? Então, para isso não é problema, para nós já é. Para nós já é um problema isso aí. Tá? Bom, então o que acontece? Chegou no limite, então eles têm que encontrar uma forma de controle, porque não pode simplesmente hoje botar uma arma na nossa cabeça, na cabeça de qualquer um. Por quê? Porque tem um monte de sistema de comunicação e todo mundo fica sabendo. Antigamente não tinha isso. Você avisar para o teu vizinho, tem uma pessoa com a arma na minha cabeça. Tu levava uma semana, um mês. Sim. Né? Hoje não, hoje instantaneamente você faz isso, aí os teus vizinhos podem vir e te ajudar. Me fez lembrar do português que avisou que o gato subiu no telhado, e depois a mãe do português que subiu no telhado, por carta. Por carta. Então, o que acontece? Tem que achar outras maneiras de domínio. E essas maneiras, tá, elas podem vir de diversas formas que a gente nem imagina. Alguns conceitos nós, do Instituto Federalista, já estamos desenvolvendo. Né? Por exemplo, o conceito de guerra identitária. Né? Guerra identitária, que é um tipo de guerra tão profunda e tão oculta que pouca gente ouviu, quer dizer, ninguém ouviu falar porque o conceito foi nós que criamos. Né? Estamos ainda estudando isso. Né? Mas muita gente que é da área de estratégia não entendeu, ainda não viu o que está acontecendo, que é uma guerra muito mais profunda. Os especialistas estão lá trabalhando em guerra híbrida, não sei o que, tá? E outro tipo de guerra que mistura ações de manifestações populares com ações militares. Tá? Só que isso é uma guerra ultrapassada, já é só para o pessoal ficar perdido. A guerra mesmo está acontecendo, é muito oculta, muito secreta e a gente não percebe. Você sabe, Vamos, que como nós estamos aqui, um tom de conversa e reflexões mesmo, né? Então me ocorre uma coisa interessante, como eu vi hoje também um vídeo daquele Brasil Agro, né? Do Rural Business. Muito bom, muito bom esse canal, muito, né? Bom canal, né? E eles, o vídeo que eu vi é falando sobre a China, que tem 1,5 bilhão de pessoas praticamente, e precisa alimentar aquilo, né? Eles não têm soja suficiente, eles plantam, mas é só 17% que eles conseguem suprir com sua própria cultura, né? Então, por isso que eles precisam do Brasil, precisam dos Estados Unidos para vender soja, milho, né? Então, carne, sabe? É muito interessante isso. E o petróleo, inclusive, né? Então, quem viu também um pouco, quem conhece um pouco da história do Xi Jinping, ele realmente tem uma visão de totalitário global. Tá? Sim. Ele quer realmente implantar o comunismo, esse neocomunismo, né, onde as pessoas têm condições de ter um carro, de ter... Aquele modelo chinês, aquilo é um neocomunismo, sabe? Só que as pessoas não vão mais ter direito à liberdade de pensamento, não vão mais ter direito tem que ficar com partido único, né? Ou seja, a única forma dele discutir política é dentro das diretrizes do partido único, né? E vão ter o crédito social, que é o controle do Big Brother totalmente implantado, e ele quer fazer isso globalmente. É claro que tem que combinar com os americanos, né? Porque com os russos eles já combinaram. Tem que combinar com os americanos, né? Com os japoneses, que eu acho que não vão gostar muito dessa história também. E aqui a América do Sul, sabe? Que ficou meio solta aqui, sabe? Entre os interesses russos, chineses e aqui dos americanos. E o Brasil, como uma liderança regional, não consegue exercer essa liderança de maneira efetiva, como deveria
exercer e não sabe usar o poder que tem, sabe? O poder de alimentar o mundo hoje. Tá? Nós só temos 8% do nosso país ocupado com terras agricultáveis, coisa e tal, né? Ou seja, a agricultura ocupa 8% só. Podemos dobrar isso. Ao dobrar isso, nós não vamos estar prejudicando o meio ambiente e vamos simplesmente multiplicar por quase 3 o PIB do Brasil. Então nós é que podemos começar a ditar as regras no mundo, sabe? Nós não precisamos dos xing-lings chineses. Nós podemos ficar sem, se for o caso, mas ninguém pode ficar sem comida. Sem comida, justamente. Sabe? E sem água. Nós temos água aqui. Nós temos né? 3 recursos estratégicos para a China ou para qualquer potência mundial, mas principalmente para a China. Sim. A China é necessária porque ele tem muita gente. Se não tiver alimento, desmancha o sistema todo, né? Porque as pessoas começam a atacar mesmo. Exatamente. E o exército deles lá, as forças armadas, pode matar gente que ainda sobra muito. Né? Se eles matarem 500 milhões, ainda sobra 1 bilhão de pessoas. Sim. Né? E é impossível matar, a não ser que se jogue uma bomba atômica em cima, né? Daquelas grandes cidades. Mas nós temos três coisas. Em primeiro lugar, comida. Sem comida, o sistema deles cai. Segundo, nós temos aqui água, que é um outro elemento essencial. Alguns países têm crise hídrica, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm crise hídrica, estão cada vez mais desesperados por água. E nós temos água em abundância. Tá? Terceiro, nós temos petróleos, reservas muito maiores, inclusive do que a da Arábia Saudita. Tá? Tem coisas que a gente até não pode comentar muito, né? Mas nós temos 3 coisas essenciais. Então nós temos, não se faz hoje, guerra não se faz sem petróleo. Vai ter uma marinha com 20 porta-aviões. A China, para dominar o Pacífico e confrontar os Estados Unidos, ela tem que ter porta-aviões. Para ter porta-aviões, ela tem que ter petróleo. Exatamente. E de onde vai ser esse petróleo? Eu vou comprar dos Estados Unidos? Não, não vai comprar, porque eles querem confrontar os Estados Unidos, querem peitar. Então eles têm que ter petróleo. De onde vai sair o petróleo? Vamos comprar do Brasil. Puxa, mas aí os Estados Unidos podem não deixar comprar do Brasil. Tá? Então, ninguém vai chegar aqui e dizer, vem cá, não quer me vender petróleo aí? Não, eles vão tomar o negócio, né? Eles vão tomar. Na verdade, essa jogada da queda do preço do petróleo feito com os russos, na minha opinião, isso foi plenamente combinado entre o Xi Jinping e o Putin, né? Porque o Putin, embora a Rússia seja grande produtor de petróleo, tem reservas extraordinárias também, mas ele queria prorrogar o mandato dele até 2036, 2037, né? E para isso era necessário fazer uma alteração na Constituição. Né? Então, como ele aproveitou essa situação que foi provocada por ele na reunião da OPEP Plus para peitar os árabes, e os árabes caíram no jogo. Então nós vamos aumentar a produção e baixar o preço, achando que estaria brigando com os russos. Né? E no fim, não, eles estavam sendo usados pelos russos e chineses, né? Que tinham interesses particulares cada um. Talvez até o Putin fale assim, ok, eu vou ajudar, eu vou ficar do lado desse China até um determinado momento, depois que a gente conquistar o que nos interessa, depois eu vou ver o que eu consigo fazer para derrubar ele. Porque o jogo sempre é um jogo de interesses, né? Eles não são amigos, não existem países amigos. Né? Existem populações amigas, né? Agora, governos amigos não, são interesses. Muito bem observado isso, populações amigas. Populações amigas. Posso ir na Argentina, tomar vinho lá com os argentinos, comer churrasco. Sim. Outra coisa são os governos negociando, o negócio eles são interesses. Né? Mas voltando à questão, né? Então a questão da guerra identitária é um dos temas. Né? Sim. E outro tema que nós temos que ver justamente é também dessas crises que estão acontecendo, né? E existe uma tentativa hoje de redução das liberdades, porque para o globalismo, liberdade é uma coisa ruim. Eles não querem liberdade de ninguém, eles querem dominar. Óbvio que eles não vão controlar um por um, não vão saber, até que com o sistema chinês é isso que eles querem, né?
mas é muito difícil de fazer também. Na China é possível porque é fechado, no restante do mundo não sei se funcionaria. Mas aqui já estão confinando as pessoas em casa. Né? Então tenta-se outra coisa. Então, só que para fazer isso existe uma necessidade de reprogramar comportamentos. Né? E nós achamos que isso é ficção científica, né? Mas não é não. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, mas não é não. Hoje se avançou muito. Por exemplo, existe hoje a guerra psicológica. Tá? Guerra psicológica, embora já se conheça de muito tempo isso, não tinha esse nome, né? Mas, por exemplo, os russos avançaram muito. Tinha o chefe do serviço secreto da época do Stalin, que era o Beria, né? O Beria criou uma coisa que ele chamou de psicopolítica. Tá? Na psicopolítica, um dos elementos era o quê? Dos principais ações era o quê? Reduzir a alimentação das pessoas, que elas tivessem somente o necessário para sobreviver, porque elas se submeteriam, porque eles descobriram, com estudos médicos, que reduzindo até um limite, a pessoa se torna dócil, porque ela não consegue raciocinar, não consegue se desenvolver. Então na Rússia eles dominaram assim, né? Tanto que lá na Ucrânia eles mataram as pessoas de fome mesmo, né? O Holodomor. O Holodomor, né? Então eles controlavam as pessoas através da alimentação. Quer dizer, eu sou dependente do Estado, sou dependente do governo. Para comer eu preciso que o Estado me dê, senão eu morro de fome. Então eles davam na quantidade certa. Esse é um dos elementos. Né? O terror, a pessoa, mesmo que efetivamente ela não estivesse sendo vigiada, havia toda uma divulgação que ela estava sendo vigiada. Então ela se continha porque ela não sabia. Porque a qualquer momento alguém poderia denunciar. Né? Inclusive o teu pai, que viveu num país comunista, né? Teu pai era húngaro, viveu na Hungria, e inclusive lutou contra o comunismo. Sim. Né? Na Segunda Guerra, lutou contra o comunismo. Foi preso, torturado por ele, só não mandaram ele para a Sibéria porque ele era técnico, era engenheiro, né? E especializado em pré-fabricação, e os soviéticos não eram tão burros assim. Eles mandavam só o pessoal que não tinha muito conhecimento, mas os que tinham conhecimento, você bem falou, né? Conhecimento é importante. Importante, né? Então, submete, sabe? Dá pancada, tortura e submete o cara, sabe? E claro que o cara tem que... Então, nesses países, então, tem esse controle, a pessoa achar que está sendo vigiada. Né? Hoje, por exemplo, meu computador eu não ligo com a câmera não, boto um papelzinho em cima da câmera, boto um esparadrapo, boto uma fitinha em cima da câmera. Os celulares mesmo, agora nós estamos gravando aqui e pode alguém estar escutando lá. Né? Óbvio que nós não somos tão importantes assim, não somos revolucionários que vão derrubar todo o sistema, mas é possível que estejam nos escutando. Sim. Mesmo quando o celular está desligado, alguém aciona. Agora há pouco descobriram que o El Chapo, aquele famoso narcotraficante colombiano, né, que está preso nos Estados Unidos, ele ficou tão rico lá que ele contratou um grupo de técnicos, né, na área de informática. E o que ele fazia? Os caras entravam, depois que ele falava com a pessoa, né, os técnicos lá entravam no celular da pessoa e acionavam o microfone, ele ficava escutando tudo que as pessoas estavam falando. Então ele pegava o que os caras... eu disse pro cara isso, disse pro cara aquilo, menti isso. Ele sabia de tudo, ele ia lá e matava os caras, e ninguém sabia como é que ele sabia. Então, isso não é uma suposição, isso é uma realidade, isso acontece. Sim. Né? Isso acontece. Tá? Então, se cria todo esse processo. Né? Você falou do pânico, né? da sensação ruim, isso me fez lembrar, como você falou do meu pai, dos comitês de quarteirão, né? E que todos os regimes totalitaristas têm. Então, talvez não com esse nome especificamente, mas em Cuba, por exemplo, é o comitê de quarteirão, né? Então o cara sempre tem alguém querendo fazer parte desse comitê para ficar perto do governo, que dá alguma coisinha a mais, uma migalha a mais, para ele poder entregar as pessoas. Então, ninguém sabe quem é. Né? Então lá na Hungria aconteceu de pai entregar filho entregar pai, mãe, parentes, vizinhos, etc., porque tinham uma espingardinha escondida, ou porque falou mal do governo, alguma coisa assim. O KGB chegava, né, pegava a pessoa e sumia.
E você veja que isso é tão interessante, que isso já está sendo aplicado aqui, que eu assisti um vídeo do Fernando Lima, né, da Escola de Conservadorismo, né, ele falando lá que ele saiu com a filha dele agora nessa época de confinamento, foi comer um lanche na esquina, lá num trailer, e que mesmo com o confinamento lá em São Paulo, com o governador fazendo toda essa porcaria lá, né, o Doroteia, né, o governador Doroteia, e simplesmente daqui a pouco estavam lá e chegaram 5 viaturas da polícia. Por quê? Porque alguém denunciou, moradores da área denunciaram. Outro dia uma pessoa me contou que aqui em Curitiba, porque o prefeito Greca trancou, né, lá o Jardim Botânico, porque obviamente tem aglomeração, né? Embora nós sejamos contra essas medidas que estão tomando aí, draconianas, é óbvio que existe um vírus, existe um problema, então nós temos que evitar aglomerações, então isso é óbvio. E o prefeito trancou, com muita responsabilidade trancou, tá? Porque as pessoas iam no Jardim Botânico treinar, que elas fizeram, elas começaram a caminhar em torno do Jardim Botânico, e aí como é muita gente caminhando juntos. E uma pessoa lá que é um ex-diretor da Renault, né, que tem um apartamento próximo dali, né, via todo aquele pessoal passando, o que ele fez? Ele ligou para a prefeitura, né, e denunciou, olha, as pessoas não estão caminhando, estão fazendo aglomeração, não sei o que, né, e denunciou que as pessoas estavam caminhando junto ali. Tá? E ele achando, inclusive, que está fazendo isso de boa vontade. De boa vontade. O que aconteceu? São os efeitos dessa questão. Sim. A manipulação já aconteceu e começa por esses mais fracos, até que todo mundo começa a fazer e torna-se normal. Aí torna-se aquilo que aquela filósofa judia, né, alemã judia, Hannah Arendt, ela até escreveu um livro sobre isso, criou o conceito de a banalidade do mal. Banalidade por quê? A coisa o mal se tornou tão comum que ninguém mais acha que aquilo é alguma coisa extraordinária. Sim. Né? Quando ela era repórter, jornalista de uma revista americana, e quando Eichmann foi preso na Argentina, os serviços secretos israelenses entraram na Argentina, sequestraram Eichmann, levaram para lá e ele foi submetido a julgamento. E ela entrevistou o Eichmann. E ela se surpreendeu. Por quê? O Eichmann foi um nazista que era o responsável pelo transporte dos judeus em vagões de carga e depois para prendê-los e matá-los, né? Os campos de concentração. Então ele viu o seguinte, que no início eles faziam um buraco, botavam as pessoas lá dando tiro. Depois do terceiro ou quarto tiro, os soldados não aguentavam mais. Eles começavam a vomitar, porque nenhum ser humano aguenta aquela brutalidade toda, né? Sim. E eles viram que não adiantava, então eles botaram os próprios judeus matarem uns aos outros, também não aguentavam. Né? E aí ele viu, tem que fazer alguma coisa mais rápida. Aí que ele começou a pensar em industrializar, né? Ele metodizou, então vamos matar em massa. Traz todo mundo dentro de um vagão, bota no forno aqui, no forno de gás, tá? E depois a pessoa morre ali e depois bota nos crematórios. Pronto. Aí ele começou a matar milhões de uma vez só. E a Hannah Arendt, ela ficou abismada, né? Ela ficou assim, porque ela viu o seguinte, o cara não era um gênio do mal, ele não tinha uma inteligência diabólica, altamente inteligente, ele não era um Einstein do mal. Sim. Ele era um cara absolutamente comum, ele era um burocrata, ele disse, não, mas eu não fiz mal nenhum, eu segui as regras, o Führer mandou e eu fiz, eu cumpri com o meu dever. Sim. Entendeu? Impressionante isso. Então, para ele, matar era cumprir com dever. Ele não conseguia. Então, aquilo tornou-se banal. Essa banalidade do mal. E tinha que resolver o problema, então não resolveu de um jeito, pensou em como resolver. Em como resolver tecnicamente, porque ele era um técnico, ele era um grande técnico, por sinal. Mas ele isolou, porque a mente dele, a consciência, o senso moral dele foi totalmente fechado, obstruído, para que ele não pensasse no mal que ele estava fazendo. Então, ele via aquilo, não, mas... Caramba, por que eles estão me condenando? Eu fiz o que eu tinha que fazer, era o meu dever. Eu cumpri com o meu dever, foi só isso. Quantas pessoas correm o risco de fazer isso novamente no Brasil e no mundo? Aí é que são 2 exemplos. Esse do Fernando Lima, né? E
desse aqui de Curitiba, do ex-diretor da Renault, que ele ainda botou isso no Facebook, ele ainda colocou no Facebook. Ou seja, ele achou normal, né? E veja bem, ele é um diretor, foi diretor de uma grande empresa, uma multinacional, que a gente supõe que são pessoas que têm uma capacidade intelectual mais avantajada. Sim. E pode ser intelectualmente, pode ser avantajada, mas o senso moral dele é o tamanho de um grãozinho, ó, de uma ervilhazinha. Ou foi diminuído, né? Sim, ele foi obliterado. Foi obliterado, foi fechado, ficou do tamanho de uma ervilha. Tá? E aí eles fazem esse tipo de coisa, eles denunciam, é o que acontecia lá na União Soviética. As pessoas achavam normal, o que acontece em Cuba. É normal denunciar, porque era sobreviventes. Né? E elas acabam achando normal. Eu denunciei, olha, tem que ficar dentro de casa. Né? Então vocês vejam que esse sistema é um sistema que vai entrando na mente da pessoa e a pessoa não percebe. Ela não percebe o que está acontecendo e que ela está submetendo aquilo ali. De repente eu estou entrando no esquema e estou fazendo coisas extremamente más, mas eu acho que não, que é normal aquilo. Porque o sistema ele vai envolvendo. Né? E isso, veja, é tão grave que além de anular aspectos morais, né, o senso moral das pessoas, né, ele anula até mesmo a própria percepção da sobrevivência, porque ele não consegue perceber. Eu tenho discutido com pessoas, eles não conseguem perceber a catástrofe que vai acontecer na economia, o que já está acontecendo. Já está acontecendo. Não conseguem perceber. Não, mas é preciso ficar em casa. Mas escuta, você não vai ter o que comer daqui 15 dias, um mês. Ele não consegue enxergar mais. Não consegue. Sabe? Então isso que você falou da guerra identitária, né, que nós discutimos aqui dentro do Instituto, isso é de uma perversidade jamais vista em toda a história da humanidade. Então, para completar a questão da psicopolítica, que começou com o Beria, realmente eu não sei qual é o nome certo dele, né? Inclusive depois o Stalin acabou matando ele também. Toda a maldade que ele criou, ele sofreu. O Stalin acabou... Não, esse cara é muito malvado, deixa eu matar. O Stalin matou ele, mandou matá-lo também. Matou o Beria, tá? Então ele criou a psicopolítica. Algumas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, na década de 50, começou um movimento nos Estados Unidos, um movimento ligado à psiquiatria, né, de confinamento. Então, essa pessoa aqui ela é perturbada, dá choque nela, o eletrochoque, dá choque na pessoa, né? Dá remédio nela, ela tem que ficar presa aqui no hospício, antigamente era hospício, né? Sanatório, hospício, né? Agora é hospital psiquiátrico, pelo menos já mudaram o nome, né? Então as pessoas ficaram presas. Veja bem, não estou dizendo, por favor, não entendo, estou dizendo que não tem que haver hospital psiquiátrico. Eu sei que há necessidade, sim. Tem pessoas que têm que ficar no hospital psiquiátrico porque não tem remédio que contém e a família também não consegue, às vezes não tem condições de manter uma pessoa doente mental em casa, que muitas vezes são violentas, né? Porque daí adoece toda a família. Adoece toda a família. Então o que aconteceu? Começou esse movimento de confinamento. Olha, o termo é esse, confinamento. Sabe onde começou, Thomas, essa ideia? Essa ideia foram os russos que plantaram dentro do sistema médico americano. A ideia é a seguinte, ó, todo mundo que pensa diferente prende. Tá? Por quê? Porque depois se espalha, dá argumentos científicos, escreve artigos, não sei o que, tudo bancado pela Rússia lá, pelos comunistas lá dentro. Começou dentro dos Estados Unidos. Um movimento de confinamento que foi avançando. E durou aí uns 40 anos. Mas principalmente naquela época, a ideia é o seguinte, ó, o cara pensa diferente, confina e submete a esses tratamentos horrorosos aí. Isso veio lá, chamado psicopolítica. Tá? Então tem muito mais coisas que não dá nem para comentar aqui. Nós já estamos com 40 minutos. Não tem problema, a gente corta o vídeo, corta depois, né? Mas então o que acontece? Para vocês verem, qual a ligação que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que essas ideias de confinamento, né, elas já vêm sendo testadas há muito tempo. Começou em pequenos grupos e foi sendo expandido. Depois, confinamentos, por exemplo, em grupos de pessoas dentro de uma sociedade.
confie nos negros, confie nos judeus, confie nos ciganos. O BBB, né? O Big Brother do Brasil. O Big Brother é uma forma de confinamento. É bonito, né? Bota lá uma câmera em cima, as pessoas ficam ali, né? Então tudo isso vai moldando a nossa mente e fechando o nosso senso moral, né? Porque o senso moral não pode ser destruído, ele não pode ser anulado, porque isso é intrínseco ao ser humano. Mas ele pode ser fechando, sendo amarrado, de forma que a pessoa não consegue perceber. Mas dada a oportunidade, alguém esclarece, o senso moral ele volta, ele se desenvolve novamente, ele se amplia novamente. Então por isso que nenhum país do mundo, para a União Soviética, quando abriram, o que aconteceu? Voltou a religião de novo, voltou. Né? As pessoas começaram a discutir por quê? Porque o senso moral começou, né? Eles começaram a avaliar moralmente as coisas novamente. Levou algum tempo, é claro, né? Então o que acontece? Essa questão do confinamento vem sendo trabalhada há muito tempo, só que o que eles estão fazendo agora? Agora estão fechando países inteiros. E detalhe, hemisférios inteiros. Tá? Então não é mais uma experiência. A experiência está quase completa. Eles estão fazendo agora, vamos ver como é que reagem em grupos maiores. Qualquer pessoa que trabalha com produção, por exemplo, com experiência, um químico, um engenheiro eletrônico, ele faz um teste, ele cria um aparelho numa bancada. Ele criou um rádio lá, um aparelho, tá? Uma bancada. Uma coisa é criar o aparelho na bancada. Outra coisa é tu produzir 100 mil, 1 milhão daqueles aparelhos num processo industrial. É diferente. Então o que eles fizeram? Eles foram ampliando através das décadas, tá, essas formas de confinamento, tá, para ir acostumando e verificando as reações. Tá? Então tudo isso são experimentos comportamentais. Tá? Tem um famoso experimento que foi feito por um psicólogo americano, eu não lembro bem o nome dele, mas é Mills, parece que é Mills, que é o seguinte, ele pega dois grupos de estudantes, eles pegam no porão lá de uma sala da universidade e dizem, olha, você vai ser prisioneiro, bota os caras como prisioneiro, né? Como se fosse tudo real, como se fosse prisioneiro, e você vai ser o policial. Eles testaram antes as capacidades, o senso moral de todo mundo, né? Bom, na primeira semana eles tiveram que interromper o experimento. Por quê? Porque aqueles estudantes que estavam fazendo o papel de policiais, de policiais penitenciários, eles estavam torturando de verdade os prisioneiros. Tá? Teve um outro experimento que foi feito também, que eles pegavam uma pessoa e treinavam a pessoa, né? Botava a pessoa, tinha um vidro, a pessoa ficava de um lado, e aí a pessoa botava os eletrodos nos dedos, né? E estava algemado, né? E os eletrodos nos dedos, né? E ficava preso ali. E o outro, do outro lado, então ele tinha que mexer num botão que ele ia aumentando a intensidade da eletricidade ali. Aí o que acontecia? Primeiro fraquinho, o cara dizia, ai, né? Aí eles aumentando, né? E aumentando, daqui a pouco o cara tá gritando, mas era tudo fingimento, o cara não estava recebendo choque nenhum. Mas o cara que estava do outro lado não sabia disso, não sabia que o cara estava fingindo. O que ele fazia? Ele aumentava, ele chegou no ponto que eles aumentavam o máximo e deixavam, ele sentia prazer em ver o outro levar o choque. Tá? Ou seja, começam a surgir algumas... Não foi com um só. Eles fizeram centenas de experiências, né? Óbvio que o cara não levava o choque ali, mas fizeram centenas de experiências. Então eles viram que é muito fácil manipular as pessoas, né? Induzir novos comportamentos. Então tudo leva a crer que isso que está acontecendo agora é uma experiência de alteração de comportamento em nível mundial. E o problema é que esses potencializadores, né, de energia que estão instalados em prefeituras e estados estão aumentando o potencial. Estão aumentando ali. Essas experiências hoje, por exemplo, até é obrigatório ficar como o Doriana, né, lá em São Paulo. O Doriana, o governador Doriana, lá em São Paulo. O que ele fez? Ele multou em R$9 mil agora um comerciante que tinha aberto a loja, né? Isso foi anteontem, acho que foi ontem. Né? R$9 mil, né? Mas ao mesmo tempo ele cercou a área lá onde ele mora, a mansão dele, de policiais. Né? Porque ele sabe que o povo vai reagir. Porque o povo vai reagir em algum momento. Né? Vai explodir. E ao mesmo tempo ele está fazendo o rebanho. Os restaurantes populares vão servir, não sei, 1 milhão de refeições. 1 milhão e 200 mil refeições. Eles estão treinando as pessoas, já estão treinando as pessoas para ser gado. Sim. Eles estão treinando. Então desde que as pessoas recebam comida, elas vão aceitar
tranquilamente serem confinadas que nem gado. É. Né? Aí até hoje uma pessoa falou que é anti-governo, anti-Bolsonaro, não sei o que mais, né? E aí ela falou que não, porque ele ia dar só R$ 200, agora vai dar 600, né? Por causa de pressões e não sei o que mais. Eu falei, puxa vida, você está satisfeita com 600 então? R$ 600, né? Olha, É, esse é um aspecto que a gente vai ter que discutir também. Então, mas qual é o objetivo disso aí? Justamente nesse processo eles estão treinando a nossa aceitação, a redução e a eliminação completa do Estado de Direito. E Estado de Direito implica o quê? Né? Implica a restrição das nossas liberdades. exatamente. Acabar completamente com as nossas liberdades. A ponto de a pessoa nem querer mais, nem pensar em carimbar o passaporte para ir embora, né? Ela se acostuma com Ela isso, se acostuma com aquilo ali. Né? Sabe? Ela se acostuma e depois é muito difícil. Né? E o Estado de Direito, é certo que no Brasil o nosso Estado de Direito é capenga. Muito. Tá? Mas ele depende de nós. Depende de nós exigirmos das autoridades, dos governos, cobrarmos, né? E não permitirmos que tirem a nossa liberdade. Agora, falando nisso, né? Muita gente, quer dizer, muita gente, algumas pessoas nos procuraram falando sobre a prática que os governadores estariam aplicando de iniciativa própria, praticamente, ou imitando terceiros, né? Seja com viés político diante da sua população, seja com viés político partidário diante das pressões, dessas brigas político-partidárias aí com a presidência, e esclarecendo, né, o Ivo Marci, claro, sabe, mas esclarecer isso para a população que nos acompanha, que nós não estamos aqui pró-governo, sabe, pró-Bolsonaro, quem quer que seja. Nós defendemos um modelo de Estado, um modelo de reorganização do país e que implica em passar régua em tudo. Né? Ou seja, nós não temos que ficar defendendo pessoas e partidos aqui. Né? Nós defendemos um novo modelo. E isso tudo que foi falado, acredito que já deu para perceber a nossa preocupação, até agora, né? A nossa preocupação com o Estado de Direito e com o princípio basilar do federalismo pleno, que é a dignidade humana. A dignidade da pessoa humana, justamente. Então, até você que desenvolveu esse conceito dentro do federalismo, o Ivomar trouxe isso de uma maneira mais metodológica, mais científica, né? Para dar esse embasamento a esse projeto que tem já quase 30 anos, né? E explicar um pouquinho para os nossos espectadores o que é exatamente esse princípio da dignidade humana que realmente embasa tudo isso que nós estamos discutindo aqui. O princípio da dignidade humana, de dignidade humana, ele não é um princípio, não fomos nós que criamos isso. Sim, né? sim. Dignidade humana é algo que surge lá com Jesus, inclusive. Né? É um conceito cristão. Né? Outro dia, até por acaso, eu vi na internet lá o filme O Gladiador, que eu já assisti umas 2 ou 3 vezes, que é muito bacana, e assisti novamente o filme porque ele mostra ali o gladiador lá, o general, né? O Máximos, né? Sim. Ele sai lá, né? Descobre que vão atacar a esposa e o filho dele na Espanha, aí ele sai da Alemanha correndo a cavalo até que ele adoece no meio do caminho, tá lá, e chega alguém lá, o dono dos gladiadores, né? E pega o cara, né? Vê aquele cara ali, pega, bota uma carroça e leva. Pronto, a partir daí ele tornou-se escravo. Ele deu comida, tratou do cara, o cara só ele é escravo, porque os gladiadores eram escravos. Sim, claro. Né? E ele acaba se tornando um gladiador. Então o que acontece? O trabalho dele é lutar, matar ou morrer. Né? E ele tinha sido um general, né? Um cara que venceu muitas batalhas. Imagina. Inclusive o imperador Marco Aurélio queria que ele fosse o imperador, que o substituísse, não o filho Cômodo, que era um louco. Né? Sim. Consta até que o próprio filho Cômodo matou o pai, Marco Aurélio. Né?
Então o que acontece? Naquela época, a vida humana não valia nada. Né? Ele não tinha valor nenhum. Né? Então se encontrava alguém atirado na rua, dormindo bêbado, pega o cara, leva, agora tu é meu escravo, pronto. Né? Existia, por exemplo, como é que se pagava a dívida? Eu pedi dinheiro para você, não tinha como pagar, eu tinha que servir como escravo para pagar a dívida. Né? É verdade que em alguns lugares tinham leis, regras muito sérias, que eram respeitadas. Por exemplo, entre o povo hebreu, o povo judeu, existia a escravidão por dívida. Só que tinha um detalhe: aquele que cobrava, que tomava a pessoa do outro como escravo, ele era obrigado a dar alimentar tantas refeições por dia e alimentar a família do escravo. Então muitas vezes era mais vantajoso ser escravo. Né? E tinha um tempo para acabar aquilo ali. Não era eternamente, não era até o cara morrer. Eventualmente acontecia. Se o cara morresse, ele tinha que prestar conta, inclusive. Então não existia. Mas de qualquer forma a liberdade da pessoa fica restrita. A pessoa não era dono da própria, de si próprio. Sim. Né? Bom, esse conceito ele foi evoluindo durante essa ideia da dignidade, ela foi evoluindo através do tempo. E significa o quê? Que o ser humano ele tem um valor intrínseco. Valor não é preço. O que tem preço pode ser vendido ou pode ser comprado. O que tem valor não. Né? E é intrínseco, ou seja, ele já nasce como ser humano e ninguém, absolutamente ninguém, a não ser Deus, pode retirar. Né? Só que uma vez que Deus deu é porque isso é bom, isso é perfeito, é correto. Então ele não vai tirar. Tá? Então o que acontece? Só que a humanidade abusa disso. Tá? E uma das características da dignidade é a liberdade. Né? A liberdade. Por quê? Porque se nós não temos liberdade, nós não somos seres morais. Aí, por exemplo, eu sou obrigado a matar. Eu não posso ser condenado, tá? Porque eu matei alguém numa guerra. Eu vou para uma guerra, eu sou obrigado a matar. Por mais pacifista, por mais que eu não queira matar ninguém, eu sou obrigado a matar. Sim. Né? Então, naquela... morre, né? Oi? Se não morre, também tem isso, né? Senão morre. Mas o que acontece? Eu não vou ser punido porque eu matei. Sim. Por quê? Então, nesse caso, eu fui obrigado. Né? Eu servi como uma máquina ali. Então, os animais, as máquinas, quando matam, elas não são imputáveis, nem legalmente, nem moralmente. Né? Então, o ser humano, ele é o ser moral porque ele tem liberdade de escolher. Ele pode escolher fazer o bem ou o mal. Né? Então, isso é um fator. Então, entra a liberdade. Agora, na liberdade, quando a gente traz de liberdade, isso parece um termo muito vago. Então, vamos separar aqui alguns pontos, né, para que nós entendamos como é que isso funciona. O primeiro deles é o seguinte: a primeira e mais profunda liberdade é a liberdade de pensamento. Tá? Porque eu posso te prender. O que fizeram lá com teu pai, lá na Hungria? Sim. Prenderam ele. Tá? Porque ele não queria o comunismo. Prenderam ele. Tá? Amarraram